Olá, Manancial, paz do Senhor. Então, por que é que não devemos abandonar a nossa fé? Porque vivemos em função das nossas crenças. As nossas escolhas são baseadas a partir da nossa fé. Se nós cremos que Deus é galardoador, então a gente vai ter motivação para fazer as coisas. Se nós cremos que Deus é justiça e pode punir aqueles que erram, a gente vai ter temor de Deus e vai viver em obediência e santidade. Então a nossa fé é a arma mais poderosa que a gente tem de autopreservação psicológica, física e espiritualmente falando. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Só respondendo aqui a pergunta do irmão Creyson. Primeiramente, parabéns aí pelo tema, que é muito importante. Então, na Bíblia Sagrada existe pelo menos 3 tipos de fé. Uma fé salvadora, e lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a fé salvadora que Paulo guardou. Mas tem um outro tipo de fé também que está registrado lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, e Jesus traz uma narrativa, e na parte B do versículo 8 ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa fé aqui tem um sentido de fidelidade. Mas aí também nós temos aí, no capítulo 17, versículo 20 de Mateus, a fé de operar milagres. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui, aparta-te daqui, transporta-te daqui, e isso acontecerá. Então, esses 3 tipos de fé, eu acredito que a fé aqui no tema seria uma fé que Paulo menciona em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Primeiro, eu não posso abandonar a fé, nós não podemos abandonar a fé porque a gente vive pela fé. O próprio Abacuque chega a dizer isso, que o justo viverá pela fé. Então, como é que a gente vai viver sem fé? Não dá nem sequer para viver se não tiver fé, correto? A gente respira pela fé, os objetivos são alcançados pela fé, a gente dorme pela fé, a gente levanta pela fé, tudo que a gente faz é pela fé, ok? Segundo, que eu não consigo agradar a Deus, sequer agradar o meu Deus, se eu não tiver fé. O escritor aos Romanos vai dizer isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então preciso ter fé para agradar a Deus. E por último, resumindo aqui, a minha salvação só será realizada, concluída, através da minha fé. Certo? Então, se eu não tiver fé, eu não posso usar a expressão que Paulo usa quando vai ser decapitado, escrevendo a Timóteo, que acabou a carreira, mas guardou a fé. Então, isso aí é uma conclusão, é um resultado final de toda a batalha pela fé que a gente teve durante a nossa vida, e no final, quando vamos partir para a eternidade, ela é guardada, é o tesouro precioso que cada um tem que lutar, tem que se esforçar para manter, não trocar por nada, não abrir a mão por nada nesse mundo, porque a fé é o nosso maior tesouro, é o nosso bem mais precioso. Sem ela, a gente sequer estaria falando aqui hoje, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Manancial. É uma honra, uma alegria estar falando com vocês. E por que eu não devo abandonar a minha fé? Tiago capítulo 3, ou melhor, Tiago capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. No momento em que muitos estão desistindo e que nós às vezes queremos desistir, agora, nesse contexto ou em outros contextos das nossas vidas que vocês terão, vocês que são jovens ainda, passaram por tantas coisas que vão querer desistir. O que eu digo a vocês é: não
abandone a sua fé, porque a sua fé vai produzir perseverança. E a perseverança, Tiago continua dizendo, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. É isso aí. Fique com Deus. Paz do Senhor, meu líder. Paz do Senhor, manancial. Pergunta essa bastante interessante. Por que não devemos abandonar a nossa fé? Primeiro, nós não devemos abandonar a fé porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, que a nossa fé, ela que nos move, ela que nos impulsiona, é como se, em poucas palavras, ela fosse a nossa mola propulsora que nos dá impulso na direção correta. Fé é acreditar no impossível, é vislumbrar o invisível. Então, nós não devemos abandonar a nossa fé, porque a fé, ela vai nos aproximar de Deus, a fé, ela vai colocar a nossa confiança em Deus em ação, a fé vai fazer com que nós possamos auxiliar o nosso próximo com a certeza de que todos no final alcançaremos a benevolência de Deus. Deus abençoe a todos.